Oi, gente. Meu nome é Ilka, sou professora de História, sou professora parceira do Gabarite, quando as meninas precisam de alguém que fale de atualidades ou que fale de história, de algum concurso, que monte algum material, elas me chamam. E a gente montou um material muito legal, que foi um e-book de atualidades, em que eu peguei os principais acontecimentos de 2019 e de 2020. Então, elas me pediram para fazer um vídeo destacando 5 atualidades que eu acho que vai cair no concurso. Então, eu vou falar aqui rapidamente das 5, mas no nosso e-book tem muito mais. Então, se vocês quiserem, é só ir lá no site do Gabarite, que tá lá bonitinho. Bom, a primeira coisa que eu separei para falar aqui para vocês, e não tem como deixar de falar, é sobre o coronavírus. Então, o que é importante destacar em relação, o que pode cair em relação a essa questão? A doença em si, eles podem perguntar quando foi que começou, aonde começou. Então, começou na China, na cidade de Wuhan. O primeiro alerta da OMS foi dado ainda em dezembro de 2019, de uma doença que causou síndrome respiratória grave, causou uma pneumonia, que as pessoas não souberam explicar, nessa cidade. E através de pessoas que tinham entrado em contato, que estiveram no mercado de frutos do mar. Então, alguns cientistas não sabem como é que surgiu esse vírus, eles isolaram, descobriram que é uma espécie de coronavírus que a OMS deu o nome de Covid-19 em fevereiro de 2020, mas eles não estão certos de onde veio esse vírus. Eles acreditam que tenha sido um vírus que mutou de algum animal marinho e que mutou sendo passado para os seres humanos. Então, diante desse alerta da OMS, infelizmente o vírus já tinha se espalhado, e aí a gente viu aquela situação toda na Itália, né, nos países europeus, nos Estados Unidos, que hoje é o epicentro da crise, né? No Brasil, os primeiros casos foram relatados em fevereiro de 2020, e aí no Brasil essa questão do coronavírus virou uma questão política, na medida em que a principal medida que eles adotaram mundo afora é o isolamento social. E aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro foi contrário ao isolamento social. Ele dizia que o isolamento deveria ser somente vertical, né? Pegar as pessoas do grupo de risco, que eram os idosos, a princípio, os idosos, as pessoas com comorbidades, isolar essas pessoas enquanto o resto da população não. Então, essa questão criou um embate entre o presidente e o seu ministro da Saúde, que era o Mandetta. O Mandetta dizendo que tinha que seguir a ciência, seguir a OMS, e o Bolsonaro dizendo que não, e teimando na questão de que não era tanto assim, que era uma gripezinha, todo mundo viu aí as manchetes, e essa tensão toda acabou fazendo com que o Mandetta saísse do cargo, assumiu o Nelson Tais, que ficou um mês no cargo, também não ficou. A outra questão também de embate, tanto entre o Mandetta quanto entre o ministro Tais, é a questão da cloroquina, que o presidente insiste em dizer que é um remédio eficaz e não há comprovação científica sobre a eficácia do remédio. Então, gerou esse embate todo. Outro embate também é entre a presidente da República e os governadores querendo isolamento social, a presidência da República dizendo que não era para fazer. Então, gerou uma questão também entre o governo federal e os governadores, e aí nós tivemos também escândalos em alguns estados de desvio de verba. O governador do Rio de Janeiro está sofrendo um processo de impeachment por conta disso. Então, o coronavírus no Brasil virou uma situação à parte. Em números, eu separei os números aqui atuais. Na China, são 84 mil contaminados, com 4.600 mortos. E no Brasil, talvez devido a essa confusão toda, nós temos mais de 2 milhões de infectados e mais de 100 mil mortes. É uma questão complicada aqui, né? Um outro país que sofreu muito também a questão do coronavírus foi os Estados Unidos. A princípio, o presidente
dos Estados Unidos, o Trump também teve essa atitude de não fazer o isolamento a princípio, e os Estados Unidos eles chegaram, né, como epicentro da crise com 5 milhões de infectados e mais de 160 mil mortes. Essa questão do coronavírus é uma questão também que vai implicar na economia, gerando uma crise econômica muito grande no mundo, né, em todos os países, e essa questão econômica está afetando as eleições presidenciais americanas, que é outra coisa que pode cair também. As eleições estavam previstas para esse ano, então a reeleição do Trump parece estar bem distante, porque ele vem caindo nas pesquisas. Diante, né, 6 entre 10 americanos não aprovam como ele lidou com essa questão do coronavírus, e por conta disso o candidato democrata está ganhando projeção e talvez, né, consiga ganhar as eleições. Não se sabe, porque a eleição americana é muito complicada, tem a questão do colegiado, não é em números absolutos, então a gente tem que esperar para ver. Outra questão também é a vacina, as vacinas que estão sendo pesquisadas. Aqui no Brasil a gente tem duas que estão promissoras, né, pesquisadas aqui. Uma no Butantan, que é a vacina chinesa, e a outra que é a vacina de Oxford, que está sendo testada em parceria com a Fiocruz também, tá? Nos Estados Unidos, além dessa questão do coronavírus, o Trump também lidou com a questão dos movimentos contra o racismo quando houve a morte. Outra coisa que pode cair também quando houve a morte do George Floyd, que foi aquele negro que foi morto pelo policial em Minnesota, se eu não me engano. E a partir daquele episódio, as pessoas saíram às ruas, mesmo com o coronavírus, mesmo com a questão do isolamento social, as pessoas saíram às ruas, a princípio nos Estados Unidos, e depois o movimento ganhou o mundo todo, falando contra a questão do racismo, né, contra a questão da violência contra os negros, inclusive fazendo com que a gente relembrasse aqueles movimentos das décadas de 50 e 60. Então, sobre o coronavírus, eu acho que é isso que vai cair, né, em relação ao Brasil e os Estados Unidos. Uma outra questão também que pode cair é a questão dos fake news, né, das fake news. Aqui no Brasil a gente está tendo um inquérito de fake news, que inclusive pode fazer com que a chapa do Bolsonaro e do Mourão seja cassada, se for comprovado que foi utilizado disparo de fake news pelo WhatsApp na época das eleições. E essa história de fake news começou nos Estados Unidos, na eleição de Trump também, em que alguns sites duvidosos começaram a lançar boatos sobre a candidata que disputava as eleições com Trump, que era Hillary Clinton. Então, essa questão das fake news aqui no Brasil está sendo base de um inquérito, né, de investigações, e vamos ver como é que vai ficar isso aí. Então, também é uma questão que pode cair na prova de atualidades, né? Saber o que são as fake news, como é que eles lidam, né? São sites duvidosos, eles criam um site na internet, uma conta, né, nessas redes sociais, e é difícil pegar as pessoas porque eles agem naquela chamada Deep Web, né? Que é difícil você pegar quem é responsável por aquilo ali, e aí eles colocam um sistema de robôs que vai disparando notícias no WhatsApp, e as pessoas vão compartilhando, e as notícias acabam sendo compartilhadas por pessoas reais. Então, também é outra coisa que pode cair. Outra questão também que pode cair é a questão da água no Rio de Janeiro, no começo do ano. Em janeiro, as pessoas começaram a reclamar do cheiro da terra, do gosto da terra na água fornecida pela SEDAI, e aí se descobriu que a água estava contaminada pela geosmina, que é um tipo de bactéria, né, de cianobactérias, né, que são aquelas algas verdes, e que realmente produzem esse gosto, esse cheiro de terra na água. Então as pessoas começaram a reclamar, começou-se a investigar, né, a SEDAI por conta disso. As pessoas começaram a comprar água mineral, porque não dava para beber a água da SEDAI, e depois descobriram também detergente na água, que fez a SEDAI ser investigada e se falar sobre a questão da privatização. Depois do coronavírus, esse assunto ficou um pouco esquecido.
Outro assunto também que pode cair é a questão do Brexit, né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, que aconteceu agora em janeiro de 2020 e que estava sendo negociada já há algum tempo. Os ingleses, né, fizeram um plebiscito e decidiram pela saída. O que motivou esse plebiscito é a questão de que muitos temiam a imigração, achando que não conseguiriam deter a imigração, a entrada de imigrantes. E aí tem essa questão também de que no meio dos imigrantes entram terroristas, né? Tem essa questão deles lá. E achando que com o Reino Unido permanecendo na União Europeia seria difícil controlar essa entrada. Então eles votaram, né, para que o Reino Unido saísse, motivados por essa questão e pela questão também econômica, de que sobraria mais dinheiro para investir na saúde. A questão é que eles escolheram pela saída, que vinha sendo desenhada pela Theresa May, que era a primeira-ministra. Ela não conseguiu concretizar, e o primeiro-ministro agora, que é o Boris Johnson, ele conseguiu concretizar essa saída, mas o Reino Unido vai ter que dar para a União Europeia 30 bilhões de libras para fazer com que o acordo seja cumprido, né? E nesse período de transição, que vai durar mais ou menos uns 11 meses, as pessoas vão poder circular, ter os mesmos direitos da época da União Europeia. E o outro assunto que eu separei para vocês também é a questão de Brumadinho, que aconteceu ano passado, né? Completou um ano agora, em que a barragem que ficava em Brumadinho, chamado Córrego do Feijão, ela rompeu, né? Fazendo com que mais de 200 pessoas morressem, né? O número exato, 259 pessoas morressem e 11 desaparecessem. Foi uma das maiores tragédias vistas que colocou, né? Porque já tinha acontecido em Mariana, e essa de Brumadinho morreu, né, muito mais gente, e mostrando como as barragens da Vale estavam sucateadas, né? Então, além das pessoas que morreram, o desastre ambiental foi enorme. E agora, em 2020, os responsáveis, o presidente da Vale à época, os funcionários envolvidos, a empresa de consultoria, que era uma empresa alemã, também foi indiciada pelo Ministério Público, porque eles chegaram à conclusão de que a empresa deu um documento, deu um aval dizendo que a barragem estava em boas condições quando não estava, que foi um acordo, uma fraude ali, né, para que a Vale continuasse operando. Então por isso eles foram indiciados. Se vocês quiserem saber mais sobre atualidades, consultem o e-book, que está muito legal, né? Tem esses assuntos e muito mais, assuntos do Oriente Médio, que aconteceu no Líbano agora também, né? A gente tem aí manifestações no Líbano, que aconteceu, que vem desde o ano passado. Então a gente tem vários assuntos legais que está tudo reunido no e-book para vocês só terem um trabalho de ler, tá? Espero que vocês tenham gostado e um grande beijo. Tchau!